Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai tratar de análise por índices ou indicadores, tá? Onde a gente vai ver os indicadores de estrutura, liquidez e rentabilidade. Antes da gente começar essa aula aqui, deixa eu fazer dois pedidos para você. Primeiro se você gostar aqui da aula, gostar do vídeo, deixa uma curtida nele, dá um joinha, tá? Que ajuda muito o nosso trabalho aqui, a que ele cresça e alcance cada vez mais pessoas, e também para a gente ter um feedback sobre o que a gente está produzindo de conteúdo, beleza? Segundo pedido se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá bom? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos. Vamos lá conversar sobre análise por índices ou indicadores. Primeiro de tudo, índices ou indicadores, né, eles são extraídos das demonstrações contábeis por meio de confronto entre contas e grupo de contas. Principalmente balanço patrimonial e alguns de DRE também, tá? Mas a imensa maioria é balanço patrimonial, uma outra conta a gente pega da DRE. No geral, esses índices eles são divididos em três grandes grupos, tá? Endividamento, liquidez e rentabilidade. Endividamento você pode encontrar por aí também como estrutura. Liquidez você pode encontrar também como solvência e, além disso, rentabilidade. Então, a empresa ela é analisada sob essas três óticas, tá? A de endividamento, da liquidez e de rentabilidade. E, geralmente, essas óticas elas são concorrentes entre si. Se eu privilegio muito uma delas, eu vou estar abrindo mão das outras. Tá? Então, se a empresa ela é muito boa do ponto de vista do endividamento, possivelmente ela vai abrir mão da liquidez dela e ou da rentabilidade. Tá? Então, o ideal é que haja um certo equilíbrio entre essas três perspectivas aqui. E aí essa interpretação ela pode ser feita em três etapas, né? Pode ser feita de forma isolada, ou seja, eu analisar cada índice de forma isolada. Pode ser de forma conjunta, ou seja, eu analisar o grupo de índices e ali eu tirar uma informação, ou ainda posso comparar com os chamados índices padrão, que seria assunto com a outra aula, tá? Que seria eu comparar com os indicadores de outras empresas. Então, funciona mais ou menos dessa forma, e aí aqui a gente vai ver alguns dos principais índices ou indicadores que compõem cada grupo desse, endividamento, liquidez e rentabilidade, tá? Quando eu falar aqui índice ou indicador, entendam por sinônimo, tá bom? Então, nesse vídeo aqui serão tratados como sinônimos. Começando por endividamento ou estrutura, né, eles vão servir para evidenciar esse grau de endividamento da empresa em decorrência da origem de capitais investidos no patrimônio. Então, eles vão mostrar basicamente relação capital próprio e capital de terceiros. E aí a grande lógica aqui para esses indicadores são que eles, quanto menores derem esses valores, melhor, tá? Para endividamento ou estrutura, quanto menor, melhor. Aquela ideia, né? Quanto menos dívida eu tiver, né, melhor? Então, eu posso fazer essa associação. Então, a gente tem aqui 4 indicadores para conversar. O primeiro deles é chamado participação de capital de terceiros, onde eu vou ter passivo dividido por patrimônio líquido, por vezes 100 aqui para dar o resultado em percentual, né? Então, esse quociente também é um sinônimo para índice ou indicador, tá? Quociente. Esse quociente aqui, então, ele revela a proporção de capital de terceiro e capital próprio, né? Então, quanto eu tenho aqui que é capital dos outros, que é passivo, e quanto eu tenho que é patrimônio líquido. Então, por exemplo, se eu tenho a minha relação aqui, eu tenho 90 mil de passivo, 45 mil de patrimônio líquido, então eu tenho 200%, né? Eu tenho o dobro de passivo em relação ao patrimônio líquido. Então, ele vai revelar isso daí, que tem a ver com o endividamento, né? Capital de terceiro é dívida, tá? E aí vai para essa composição do endividamento. A gente veio para o primeiro aqui, que é a participação do capital de terceiro, agora a gente vai começar a entender a composição do endividamento. Quanto dessa dívida está no curto prazo? Que aí eu vou pegar o passivo circulante e dividir pelo passivo total. Tudo isso vezes 100, né? Para dar em percentual. Então, vai ver qual é a relação entre a dívida total, quanto está concentrada no curto prazo. Então, essa é a razão de ser da composição do endividamento. Além disso, a gente tem
imobilização do patrimônio líquido. Seria a gente pegar o ativo não circulante, desse ativo não circulante a gente subtrai o realizável a longo prazo e divide pelo patrimônio líquido. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho passivo, mas PL eu tenho ativo. O meu não circulante, eu tenho realizável a longo prazo e tenho o chamado permanente, né? Onde está imobilizado, onde está também tangível. O que é que acontece? Espera-se que eu não precise abrir mão desse meu ativo imobilizado, né? Permanente, porque aí eu comprometo minha capacidade operacional. Então, o que é que eu estou fazendo aqui nessa conta? Eu estou pegando só o ativo permanente, que é o não circulante menos realizável a longo prazo, e estou dividindo pelo meu PL. Por quê? Para ver se o meu capital próprio é suficiente para cobrir esse meu ativo permanente. E aí, se sim, né, se der um ou mais, né, se der um ou menos, perdão, eu cubro. Então, significa dizer que eu não vou precisar me desfazer do meu ativo permanente para pagar dívida, para pagar passivo. Então, isso é um bom sinal. Tá? Então, isso que esse indicador me mostra. E aí eu tenho mais um, que é a imobilização de recursos não correntes, que é uma variação desse outro que a gente falou, a imobilização do PL. Né? Que eu vou fazer o seguinte, o meu PL ele não é suficiente para cobrir. Mas, se eu somar o PL com as minhas dívidas de longo prazo, será que elas cobrem? Então, eu vou repetir, ativo não circulante menos realizável a longo prazo, que eu vou ter o meu ativo permanente aqui. Tá? Então, meu ativo permanente dividido por PL mais passivo não circulante. Qual é a lógica daqui? O ideal é que eu cubra só com PL, mas não deu para cobrir. Então, se eu somar com as dívidas de longo prazo, eu cubro? Se sim, então não é o ideal, mas eu ainda tenho tempo aqui, eu ainda tenho uma margem para estruturar melhor minhas operações e não comprometer o meu ativo permanente, tá? O chamado ativo fixo também. Então, por isso que é interessante a gente analisar em conjunto. E aí a gente fecha nesses 4 indicadores que nos mostram como é que está o endividamento, como é que está a estrutura da empresa. Tá? Só recapitulando aqui, participação de capital de terceiros, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e imobilização dos recursos não correntes. Beleza? E aí a gente vem para os de liquidez ou solvência. Esses evidenciam o grau de que a empresa tem, isso aqui está ligado com gestão de caixa, né? Com a capacidade que a empresa tem de pagar os compromissos que ela assumiu com terceiros. Então, aqui, ao contrário do endividamento, é quanto maior, melhor. Quanto mais dinheiro eu tiver para pagar minhas dívidas, não é melhor? Pronto, a associação é a mesma. Então, nesse caso aqui, quanto maior, melhor. E aí a gente tem 4 também, que eles são uma sequência lógica. Primeiro, liquidez geral. Eu vou pegar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo e vou dividir pelo passivo. Por quê? E aqui espera-se que pelo menos dê mais de 1. Porque a liquidez geral da empresa significa dizer, eu pegar o meu ativo circulante, ou seja, aquele que eu pretendo transformar em dinheiro, né? Seja de curto prazo, seja de longo prazo, mas eu pretendo transformar em dinheiro, ou seja, ele não é ativo fixo, e divido pelo passivo total. Então, aqui, pelo menos dando 1, né? Talvez já seja um bom indicativo de que eu tenho liquidez, eu tenho solvência, eu posso pagar minhas dívidas. Aí eu vou aprofundando, veja a liquidez corrente. E a relação só ativo circulante, passivo circulante, né? Eu tenho ativo com liquidez suficiente para pagar minhas dívidas de curto prazo? Então, é essa a resposta que esse indicador vai me dar. Tá? Então, novamente, se der 1 ou mais, significa dizer que eu tenho ativos de curto prazo suficiente para quitar minhas dívidas de curto prazo. E a liquidez seca? É quase uma repetição aqui da liquidez corrente, só que sem os estoques. Por quê? Porque, na prática, é muito difícil eu trabalhar com estoque zero. Né? E o estoque ele faz parte ali do ativo circulante. Então, por mais que eu venda, eu tenho que repor estoque. Né? A regra é essa. Existem exceções? Existem. Mas a regra é essa. Então, o que é que acontece? Ativo circulante menos os estoques, ou seja, o meu ativo circulante, sem que eu comprometa meus estoques, são suficientes para pagar meu passivo circulante? E aí a resposta que eu vou obter é essa. Quanto mais próximo de 100%, ou se passar de 100%, sim, né? Eu consigo pagar minhas dívidas de curto prazo sem comprometer o meu estoque. Porque estoque, via de regra, ele vai ter que ser renovado, eu não posso manter ele zero. Tá?
Então, essa é a lógica da liquidez seca. Já a liquidez imediata é o seguinte, o que eu já tenho em caixa, dinheiro vivo, né? Conta corrente, caixa físico, dividido por passivo circulante, disponibilidade e passivo circulante. Só o que eu tenho de dinheiro vivo já paga minha disponibilidade, já paga minhas obrigações de curto prazo. Então, essa é a resposta que a liquidez imediata vai me dizer se paga ou não, tá? Então, só recapitulando aqui, ó, tem a liquidez geral, que é ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo passivo total, é minha capacidade geral de pagar, né? Liquidez corrente, que é justamente minha capacidade de pagar o que eu devo no curto prazo. Liquidez seca, é a capacidade que eu tenho de pagar o que eu devo no curto prazo sem mexer nos estoques. E liquidez imediata é a capacidade que eu tenho de pagar no curto prazo só com o que eu já tenho de dinheiro vivo, tá bom? Então, esses são os indicadores de liquidez. E aí a gente tem os de rentabilidade. Aí tem uma porrada de indicadores de rentabilidade. A gente vai falar aqui de 3, mas existem muitos, muitos mesmo. Rentabilidade é aquela história, né? Capacidade de retorno, de lucro. Então, quanto maior, melhor também, né? Então, a lógica é endividamento, quanto menor, melhor. Liquidez e rentabilidade, quanto maior, melhor. Então, trouxe 3 aqui para ilustrar. O primeiro deles é o chamado giro do ativo. É eu pegar a receita líquida lá da DRE e dividir pelo total do ativo, por vezes 100, para dar em percentual, e ele vai evidenciar a proporção justamente entre o volume de venda e o total de ativo que eu tenho, né? Então, com base, eu vendi em relação ao que eu tenho para gerar venda, porque o ativo está ali para me gerar venda, todo e qualquer ativo está ali para me gerar venda. Então, qual é a minha relação receita-ativo? Né? Estou falando de receita, não é lucro, é venda. Então, ele vai ver essa proporção que existe entre o quanto eu consegui vender em relação aos ativos que eu possuo. Tá? Segundo indicador, margem líquida, é lucro por receita. Esse talvez seja bastante interessante para quem é dono, né, de empresa, sócio, investidor, porque ele vai ver quanto é que eu transformei disso em lucro. É lucro por receita, lucro dividido por receita. Lucro dividido por receita, né? Ou seja, eu estou tendo tanto de receita, mas eu transformei quanto disso em lucro. Né? Então, se eu tenho lá, esse resultado aqui dá 15%, significa dizer que 15% do que eu vendi virou lucro. Dá 10% do que eu vendi virou lucro. Dá 1% do que eu vendi virou lucro. Tá? Então, essa é a ideia da margem líquida. E para a gente fechar, a gente tem aqui mais um, que é a rentabilidade do PL, que é o lucro em relação ao PL. PL é o quê? É o capital próprio, é aquilo que os sócios investiram na empresa, né? Sócio, dono, etc. Então, qual é o lucro que eu estou tendo em relação àquilo que foi investido na empresa? Também é um indicador de rentabilidade interessante, né? Porque eu tenho um valor ali investido e eu estou vendo a relação, sei lá, deu 20. Então, 20%, ó, em cima do que foi investido na empresa, 20% foi lucro naquele período ali, geralmente um ano, tá? Então, essa é a ideia por trás do indicador de rentabilidade do patrimônio líquido, tá? E aí, então, só recapitulando, a gente falou aqui giro do ativo, falou de margem líquida e falou de rentabilidade do patrimônio líquido. E aí a gente fecha essa ideia dessa tríade aí de análise, né? Endividamento, liquidez e rentabilidade, lembrando que a gente precisa ter um equilíbrio entre essas 3, porque geralmente quando a gente foca muito em um, a gente está abrindo mão das demais, tá? Não existem só esses indicadores aqui que eu estou falando nessa aula, mas esses são de longe aí os principais que a gente utiliza, certo? E com isso a gente encerra essa aulazinha aqui. Espero aí muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, deixa uma curtida aqui, dá um joinha, dá um like aqui, tá bom? Ajuda aí o nosso trabalho, dá essa moral pra gente. Se não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que além de você ser sempre, aproveitar tudo que tem por aqui, você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. E outra coisa também é, se ficou alguma dúvida, né, quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário, bota aqui embaixo do vídeo que a gente troca essa ideia. Valeu? No mais, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.